O ficante disse que não éramos um casal, então eu parti o coração dele. O tipo de sorriso que não é resposta a uma provocação ou uma vitória amarga. Era só leveza, paz, um desejo genuíno de estar com alguém sem ter que andar pisando em ovos ou fingir ser menos do que sou. Respondi com um simples, quarta à noite é todo seu. E pronto. Simples, direto, verdadeiro, como ele sempre foi comigo. Na quarta, me arrumei mais tranquila. Nada exagerado. Jeans, uma blusa leve e só rímel para dar vida aos meus olhos. Não se tratava de impressionar. Se tratava de me sentir bem. De sair com alguém que me fazia rir. Que me escutava, que me tratava como prioridade, não como passatempo. Veio me buscar. Abriu a porta do carro com aquele jeito meio tímido, meio cavalheiro do século passado, e me cumprimentou com um sorriso sincero. Senti falta da sua risada, disse assim que entrei. E eu senti falta de alguém que me faça rir, respondi. Fomos a uma pizzaria pequena, mas charmosa no centro. Um lugar aconchegante, mesas de madeira velha, quadros divertidos nas paredes e um garçom que já parecia conhecer Carlos pelo nome. O de sempre? Perguntou o garçom com um sorriso. Hoje tenho companhia especial, então quero que esteja extra bom, respondeu Carlos, me olhando com aquele olhar tranquilo e caloroso. Conversamos sobre tudo. Trabalho, música, perrengues adolescentes, filmes antigos que amamos que ninguém mais vê. Ri, me peguei brincando com meu cabelo, cruzando e descruzando as pernas, como se todo meu corpo estivesse reagindo à leveza da noite. Era tão diferente das conversas pesadas e dos silêncios tensos que costumava viver. Ali, era eu mesma, completa, sem medo. Depois da pizza, caminhamos pela rua, sem pressa, como gente que não quer que a noite acabe. Me perguntou se estava bem depois do que aconteceu com o ex-amigo dele, e respondi honestamente. Eu não estou 100% ainda, mas estou me reconstruindo, pouco a pouco. E você tem ajudado com isso mais do que imagina. Sorriu, mas dessa vez foi um sorriso diferente, um pouco mais sério, mais carregado de sentimento. Nunca quis interferir, nunca quis forçar nada, mas desde que te conheci, naquela festa ridícula onde ele te tratava como se fosse mais uma... Soube que ele não te merecia. E você acha que me merece? Parou de andar. Me olhou por uns segundos até que disse: não sei se te mereço, mas te admiro, te respeito, e quero te conhecer de verdade. Não pelo que ele pintou que você era. Por quem você é. Meu coração acelerou. Não esperava isso. Não tão direto. Não tão lindo. Então me conheça. Respondi, com uma voz mais firme do que achei que tinha. Ficamos ali, no meio da calçada, nos olhando como se o mundo tivesse nos dado uma trégua. E quando se aproximou devagar, perguntando com os olhos se podia me beijar, só fechei os olhos e deixei acontecer. Foi um beijo tranquilo, cheio de cuidado. Sem pressa, sem segundas intenções. Era como se dissesse: estou aqui, e não vou te machucar. E naquele momento, acreditei nele. Porque eu merecia isso. Depois de tantos jogos, tantas mentiras, tantos silêncios, merecia um homem que soubesse ser luz. E se por acaso o outro soubesse, se retorcesse de raiva, se gritasse, se ficasse louco, esse era problema dele. A dor que me causou não me aprisionava mais. E agora, tinha alguém que me olhava como ninguém tinha me olhado antes. Sem medo, sem dúvida, como se finalmente tivesse escolhido bem. Algumas semanas depois daquele beijo com Carlos, minha vida parecia ter encontrado um novo eixo. Não era perfeita. Nada é. Mas pela primeira vez em muito tempo, acordava tranquila. Sem esperar mensagens que não chegavam, sem medir palavras, sem andar pisando em ovos, Carlos não me fazia jogar jogos. Só estava ali. Presente. Real. E isso, para alguém como eu, que passou 1 ano sendo tratada como opção com embalagem exclusiva, era libertador. Começamos a sair frequentemente. Cinemas, cafés, caminhadas, noites em casa cozinhando juntos. Conhecia meus silêncios e não os enchia com promessas vazias. Só me escutava. Me fazia rir. Me fazia sentir vista. E claro, o outro não aguentava. Seu ego não permitia. Na 3ª semana, apareceu na frente do prédio onde morava. Sem avisar. Parecia alguém que não dormia há dias. Roupa amassada, olhos vermelhos. Mas mesmo assim, seu orgulho estava intacto. A arrogância não se lava com lágrimas. Você virou uma puta. Cuspiu assim que me viu descendo, sem nem dar bom dia. A palavra bateu no meu peito como uma faísca, mas em vez de me acender por dentro, me congelou. Por 1 segundo, só 1 segundo,
Quase ri. As putas na sua cabeça são mulheres que não se ajoelham quando você estala os dedos, né? Respondi cruzando os braços. Que não fazem panquecas no seu aniversário depois de ouvir que não são sua namorada. Bufou. Andou de um lado para o outro como um animal enjaulado. Você está com Carlos! Carlos! Meu melhor amigo! Acha que isso está certo? Acha que isso é digno? O que acho? Disse, me aproximando. É que você nunca foi meu namorado, lembra? Repetia isso como um mantra. Amigos com benefícios. Sem rótulos. Só se divertir. Então, me libertei do seu rótulo de nada e encontrei alguém que queria ser tudo. Me olhou com raiva. Mas era raiva de si mesmo. E eu sabia. E sabe qual é a diferença entre você e ele? Continuei. Você me desejava. Ele me escolheu. Você me usava para inflar seu ego. Ele me escuta, me respeita, me valoriza. Você me deixava chorando noites inteiras. Ele me faz dormir sorrindo. Tentou rir como se estivesse acima de tudo. Ele só está te usando para me ferrar. Não, querido, ele nem fala de você. Você é o passado. Um erro que já superei. Quem continua obcecado aqui é você. Fechou a cara, punhos cerrados, mas não tinha medo. Você nunca foi um homem para mim. Foi um menino mimado que colecionava mulheres como troféus e agora está enlouquecendo porque uma delas decidiu sair da prateleira. Acha que ele vai te amar para sempre? Gritou, sem argumentos. Ele também vai se cansar? Todos se cansam. Talvez sim. Ou não. Mas pelo menos, se terminar, será com dignidade. Com respeito. Não com mentiras, traição e covardia. Ficou calado. Pela primeira vez, sem resposta. A máscara de superioridade caindo lentamente. Então dei o golpe final. Eu era tudo que você disse que queria. Fiel, presente, carinhosa, dedicada. Mas estava tão ocupado tentando parecer livre que perdeu alguém que só queria te amar. E o pior, não perdeu para um estranho, mas para alguém que viu seu lixo e mesmo assim decidiu me ver. Baixou o olhar, engoliu seco e me deu as costas. Foi embora sem dizer mais nada. E ali, soube. Não só que estava livre dele, mas que, dessa vez, ele era quem dormiria com o estômago revirado. Que ele era quem checaria o celular e não veria meu nome. Que ele era quem lembraria do meu toque, da minha risada, do meu carinho, e saberia que nunca mais teria nada disso. Vanessa, minha melhor amiga, nunca mais quis saber dele. Se afastou de todos os conhecidos em comum que ainda insistiam em dizer que ele só não sabia amar. Dizia que quem não sabe amar, aprende. Só quem não quer que não aprende. E ele, claramente nunca quis. Carlos, por outro lado, ficou ao meu lado. Não como prêmio de consolação, mas como alguém que viu minhas rachaduras e decidiu não fugir. Me fez lembrar que o amor não é barulho, drama ou incerteza. É presença. É paz. E eu não virei fria. Ou amargurada. Mas parei de aceitar o mínimo disfarçado de tudo. Aprendi que quem não te reivindica, não te merece. Quem te diminui quando você se entrega, não é um homem. Só é um menino brincando de ter uma mulher. E especialmente aprendi que não se implora por amor. Se retira. Com classe, com dignidade. E deixa o karma fazer o resto. Passaram alguns meses desde esse último confronto, e a tempestade finalmente se dissipou da minha vida. Aquele que uma vez jurou não ser meu namorado, que riu da minha dedicação, do meu afeto, da minha lealdade, hoje não é mais que uma sombra distante. Ouço de vez em quando, que ainda comenta sobre mim, como se fôssemos uma história mal resolvida. Alguns amigos em comum dizem que ele tem estado mais calado, mais perdido, mais amargurado. Mas, honestamente, já não me importa. Porque agora, sou feliz. Verdadeiramente feliz. Carlos e eu oficializamos nossa relação de uma forma leve, sem pressão, sem que as redes sociais fizessem escândalo. Foi numa tarde comum, depois do café e uma caminhada no parque. Pegou minha mão, me olhou nos olhos e disse: sei que você vem de um lugar onde o amor era dúvida. Mas comigo, quero que seja certeza. Se ainda está pronta para amar, estou aqui. Não como prêmio, mas como alguém que quer construir algo com você. Disse que sim. E nunca me arrependi. Hoje, nossos dias são tranquilos, cheios de risadas, conversas longas e beijos demorados. Ele me faz panquecas, e eu me certifico de lembrar o quão bom é ter alguém que não tem medo de dizer te amo. E demonstrar isso todo dia, sem precisar jogar jogos. A dor do passado ainda existe. Mas agora é só uma cicatriz. Não dói mais. Só serve para me lembrar o quanto cresci, o quanto mereço, o quanto aceitei migalhas durante tanto tempo,
sem saber que havia um banquete me esperando na mesa certa, ao lado da pessoa certa. Carlos nunca foi um troféu da minha vingança. Foi a cura inesperada. O detalhe lindo depois de tanto desastre. A luz suave depois de tanta escuridão. E eu? Sou aquela que ele não quis reivindicar. A quem disse que não era sua namorada. A quem achou que imploraria por migalhas de atenção. Hoje, sou a namorada oficial do melhor amigo dele. A que anda de mãos dadas na rua, sem precisar se esconder. A que é apresentada com orgulho, não como uma amiga, mas como a mulher que escolhi. E se há algo que aprendi com tudo isso é que quem não te reivindica, não te merece. Quem te subestima, te perde. E quem sabe o que tem nas mãos, cuida, ama, fica. Muito obrigado por acompanhar. Siga o perfil para mais histórias.